Bom dia, meus amores! Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem, muito bem, com muita saúde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de português com a tia Dai. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas sobre o numeral, tá? Sobre as classes gramaticais variáveis, ou seja, como sabemos e somos conhecedores disso, porque eu tenho certeza que vocês já sabem, são aquelas palavrinhas que se flexionam para concordar na frase, ok? Por isso que são classes gramaticais variáveis, porque elas se flexionam, elas variam, certo? Em gênero e número, ok? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do numeral. Vimos na aula passada o que é o numeral, com seu conceito, sua classificação, alguns exemplos. Ouvimos até uma música super legal que ilustrou um pouco mais o nosso conteúdo. Então, hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo dessa classe gramatical variável, que é o numeral, só que levando em ênfase, enfatizando a sua função e a flexão, ok? Então, primeiramente, a gente vai relembrar o conceito do numeral, que também é a sua função. Vou colocar o exemplo, um exemplo básico, que é um textozinho maravilhoso, e depois nós vamos trabalhar na flexão do numeral, beleza? Então, bora lá. Peguem seus livros, seus cadernos, suas borrachas, suas canetas e seus lápis. E vamos nessa. Primeiramente, o numeral. Para chegar a um conceito, o que é o numeral? O numeral é uma palavra, certo? É uma palavra que indica, em termos numéricos, uma posição ou uma série na qual a posição de algo ou de alguma coisa em uma determinada série, uma determinada ordem. Ou simplesmente para indicar um número exato de qualquer coisa ou qualquer pessoa ou qualquer animal, certo? Então, o numeral, ele sempre vai indicar, em termos numéricos, uma quantidade. Essa quantidade pode ser um número exato ou uma posição em que algo ou alguém ocupa em uma determinada série, uma determinada categoria, ok? Então, vimos também a classificação dos numerais. Os numerais se classificam em 5 tipos. Temos 5 categorias em relação à classificação dos numerais. Nós temos o numeral cardinal, que é aquele numeral que nós já conhecemos, que é o básico. 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Temos os ordinais, que vão exprimir ordem, certo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Temos os fracionários, que vão indicar uma parte de um todo. Eu tenho 1/3, 1/4, 1/5, 2/4, 3/5, uma parte de um todo. Temos os coletivos, os numerais coletivos, que vão exprimir aquela quantidade exata de número. Exemplo, uma dúzia, um semestre, um bimestre, uma dúzia. Eu sei que eu tenho 6 unidades daquilo. Um semestre uma dúzia são 6. Uma dúzia, que representa 12 unidades de algo ou alguém, né? 12 unidades de população, 12 unidades de alunos, certo? 12 unidades de laranja, 12 unidades de tangerina. Outro exemplo são semestres. Semestres eu sei que são 6 meses completos, ok? E o bimestre são 2 meses. Então, esses são considerados, são classificados, na verdade, como números coletivos. Além dos ordinais, dos cardinais, dos fracionários, dos coletivos, nós temos também os multiplicativos, ou seja, que vão ter a função de especificar, de expressar o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo daquela quantidade. Ou seja, eu vou multiplicar a quantidade pelo dobro, pelo quíntuplo, pelo quádruplo, certo? Então, sempre vai ser a multiplicação
daquela quantidade de coisas ou pessoas, ok? Então, essas são as 5 classificações dos numerais que a tia Dai está relembrando, beleza? Para chegar a um conceito, nós temos aquele textozinho maravilhoso. Ixi, meu Deus. Aquele textozinho para a gente chegar ao conceito, para que possamos entender um pouco melhor o que são os numerais em um texto, certo? Na sua aplicabilidade. Então, nós temos o texto A Menina Voada. Foi na fazenda do meu pai antigamente. Eu tinha 2 anos, o meu irmão 9. Meu irmão pregava no caixote 2 rodas de lata de goiabada. A gente ia viajar. Amores, esse texto, ele apresenta numerais, né? As palavrinhas em vermelho são numerais. Outra vez, os numerais, eles expressam uma quantidade ou expressam uma posição de algo ou alguém em uma determinada série, uma determinada posição, certo? Aqui no texto eu tenho exemplos de numerais cardinais, 2, 9, 2, certo? Além de ter numerais cardinais, eu também tenho a flexão desses numerais, principalmente no 2 e 2. E percebam que eles vão sofrer flexão em relação ao gênero, ao número não, porque 2 é sempre plural. Mas ao gênero sim, porque primeiro eu tenho 2 anos. Anos é um substantivo masculino. E o segundo exemplo são 2 rodas. Rodas é um substantivo feminino. Então, de acordo com o substantivo, esse numeral cardinal vai sofrer uma flexão. Beleza? Vamos para os exemplos para ilustrar. Exemplo 1. Ontem comprei 2 blusas para mim, ok? Exemplo 2. Quero apenas metade deste sanduíche, por favor. Exemplo 3. O semestre está quase acabando. Aqui eu tenho no primeiro exemplo um exemplo de numeral cardinal, aquele termo básico que nós utilizamos para os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? O exemplo 2, eu quero apenas metade, numeral fracionário, beleza? 1 sobre 2, metade, parte de um todo. E o semestre, eu vou representar, eu vou expressar os numerais coletivos, que é aquele conjunto, certo? De coisas ou de seres que tem uma quantia exata, um numeral exato, certo? É o conjunto de um numeral exato. Semestre, 6. Beleza? Então, percebam que eu consigo flexionar alguns numerais. E é isso que nós vamos ver agora, a flexão dos numerais, beleza? Então, acompanha com a tia Dai. A flexão dos numerais. Alguns numerais podem ser flexionados, prestem atenção, podem, tá? Ser flexionados em gênero, quando eu falo masculino, feminino, e número, quando eu falo singular, plural. Alguns podem, porém outros são invariáveis. Eles não se flexionam, certo? Então, uns são variáveis em gênero e número e outros são invariáveis em relação ao gênero e ao número. Eu não mudo a forma natural deles, certo? Então, bora lá para ver quem são os numerais variáveis e os invariáveis. Como eles se apresentam, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, a flexão dos numerais cardinais. Nós vamos iniciar pelos numerais cardinais, lembrando que os numerais cardinais são aqueles que apresentam expressam um numeral básico, que nós somos acostumados a usar no dia a dia. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Os numerais cardinais. Alguns numerais cardinais variam de acordo com seu gênero, ou seja, é aquela mudança
do masculino para o feminino, certo? Exemplo, uma, dois, duas, 200, 200, 300, 300, 400, 400, de acordo com o seu substantivo ou a palavrinha que vem ao lado. Para fazer a concordância, os numerais cardinais variam em relação ao gênero, certo? Uso 2 dos numerais cardinais, flexão 2. Alguns numerais cardinais variam em número, quando a tia fala singular, plural. Variação de número. Exemplo, milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões. Então, outra vez, para que haja concordância, os numerais cardinais, eles se variam em relação ao seu número, ou seja, a mudança, a passagem do singular para o plural. E o restante dos numerais cardinais, eles são invariáveis. Eles se recusam a se flexionar para concordar na frase. Ou seja, eu sou assim, vou ficar assim, não mudarei. É invariável, ok? Então, lembrando que tem alguns numerais cardinais que variam em relação ao gênero, como 1, 2, 1, uma, 2, duas, 200, 200, 300, 300, 400, 400, certo? Há também a variação de número, como milhão, milhões, bilhão, bilhões, trilhão, trilhões. Porém, o restante dos numerais cardinais, eles não variam, eles não se modificam, certo? Eles permanecem intactos, invariáveis, beleza? Vamos aos exemplos para ilustrar. Eu vi 4 meninas entrando na loja. 4 é um numeral cardinal invariável, porque eu não vou falar assim, eu vi 4 meninas entrando na loja, não tem nem lógica, né? Então, 4 é um numeral cardinal invariável, certo? O show tinha 300 pessoas. 300 são 3 centenas que eu consigo variar de acordo com o meu substantivo que vem ao lado, ok? Substantivo pessoas está no feminino e no plural, então eu consigo variar 300 para o feminino. Os homens mais ricos do mundo lucram bilhões com seus conhecimentos. Bilhões também é um numeral cardinal que eu consigo flexionar em relação ao número, tá? Então, primeiro exemplo, eu tenho um numeral cardinal invariável. Segundo exemplo, eu tenho um numeral cardinal variável em relação ao gênero. E o exemplo 3, eu tenho um numeral cardinal variável em relação ao número. Beleza? Ok. Vamos ver agora a flexão dos numerais ordinais. Lembrando que os numerais ordinais são aqueles que vão categorizar, vão expressar uma ordem de posição, certo? Em uma determinada série, um determinado ranking. Os numerais ordinais, eles se classificam, eles se flexionam em gênero e número, tá? Eu consigo fazer a variação dos numerais ordinais, tanto em gênero como em número, beleza? Vamos aos exemplos para ilustrar. Exemplo 1. Ele foi o primeiro. Ela foi a primeira. Eles foram os primeiros. Elas foram as primeiras. Percebam que eu flexionando o numeral ordinal primeiro, tanto em gênero como em número, eu não vou sofrer alteração na frase. Por quê? Porque o numeral ordinal é altamente flexível. Eu posso substituir primeiro por terceiro. Ele foi o terceiro. Ela foi a terceira. Deixa eu ver. Eles foram os terceiros na posição em relação ao desafio de moda. De onde que eu tirei isso? Não sei. Elas foram as terceiras em relação à competição
de espanhol, certo? Então, eu consigo flexionar o numeral ordinal em relação ao gênero e ao número sem ter danos à frase e que a concordância fique perfeita e a comunicação é realizada com sucesso. Próxima categoria de numerais, flexão dos numerais multiplicativos. Os numerais multiplicativos são aqueles que sempre vão expressar o múltiplo de alguma quantidade, seja ele o dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante, certo? Eles sempre vão expressar a multiplicação, o múltiplo daquela quantidade de coisas ou de pessoas. Lembrando que os numerais multiplicativos, eles possuem duas subcategorias. Eu posso ter o numeral multiplicativo substantivo, onde o numeral tem função gramatical de substantivo. Isso ocorre por quê? Porque antes do numeral eu tenho um artigo definido masculino, ou singular ou plural, tá? Lembrem daquele superpoder do artigo ó? Pois é, toda vez que eu tenho uma palavra depois desse artigo, toda vez que eu tenho uma palavra depois do artigo ó, essa palavra se transforma automaticamente em um substantivo, certo? Aula de substantivo algumas semanas atrás. Logo, o numeral ele vai começar a exercer uma função gramatical de substantivo. Agora, quando eu tenho o numeral multiplicativo adjetivo na sua subcategoria de adjetivo, é porque o numeral vai exercer a função de característica. O adjetivo não caracteriza um ser? Pois é, ele vai caracterizar um substantivo ou um ser, beleza? Continua sendo numeral, porém sua função é caracterizar, beleza? A partir dessas subcategorias, eu vou ter os multiplicativos substantivos que são invariáveis, certo? Eles serão invariáveis, e os adjetivos que serão variáveis, tanto em número como em gênero. Então, substantivo, numeral, multiplicativo, substantivo, numeral invariável, numeral, multiplicativo, adjetivo, variável, beleza? Vamos aos exemplos. Exemplo 1. Essa nova situação tem o dobro, essa nova situação tem o duplo da importância da situação anterior. O duplo, aqui o duplo é caracterizado como um numeral multiplicativo, por 2. Porém, contudo, entretanto, todavia, tem um artigo masculino singular, artigo definido, masculino singular na frente do duplo, o que caracteriza duplo como um substantivo, uma palavra substantivada, certo? Então, aqui eu tenho um numeral multiplicativo substantivo invariável. E o exemplo 2, essa nova situação tem dupla importância em relação à situação anterior. Aqui eu tenho marcado de vermelho também o numeral multiplicativo, porém, antes dele não tem nenhum artigo e ele está caracterizando a importância, a situação importante como dupla, ou seja, mais importante, certo? Então, se está caracterizando, eu tenho o numeral multiplicativo, adjetivo variável, certo? Aqui eu consigo variar tanto em gênero como em número, beleza? Ok. Próxima. Flexão dos numerais fracionários. Lembrando que os numerais fracionários são aqueles que vão expressar a parte de um todo, ok? Então, toda vez que eu falo de fração,
é uma parte de um todo. Os numerais fracionários é exatamente isso, vai expressar a parte de um todo. Os numerais fracionários, eles variam em gênero e número, porém, eles variam de acordo com o numeral que os antecede. Como assim, tia? Vamos ver os exemplos para explicar. Exemplo 1. Comi 1/3 do bolo de chocolate. 1 é o quê? Numeral cardinal, masculino, não é isso? Então, 1/3, certo? Masculino singular. Então, eu vou flexionar o numeral fracionário que vem ao lado. Terços. 1/3. 1/3, certo? Então, de acordo com a classificação do primeiro numeral que vem antes do fracionário, eu vou flexionar o numeral fracionário. Exemplo 2. Comi 2/3 de chocolate. 2 é plural, beleza? E tá no masculino, certo? Então, eu vou flexionar o termo terços, que é o numeral fracionário, no plural, assim como o cardinal que está na frente dele. Comi 1/3 parte do chocolate. Eu comi a terça parte. É a mesma coisa de dizer 1/3, só que eu comi a terça parte. Por que eu tô dizendo a terça parte? 1/3 parte. Porque parte é um substantivo feminino. A parte, ok? Então, ele pede um numeral que se flexione no feminino, o cardinal e o fracionário, que vai seguir a mesma flexão do cardinal que vem na sua frente. Comi 2/3 partes do chocolate. Outra vez, eu vou flexionar o numeral fracionário de acordo com o numeral cardinal que vem na sua frente. Se o numeral cardinal estiver no plural, plural no fracionário. Se o numeral cardinal, tiver no singular, singular no fracionário. Se o numeral cardinal estiver no masculino, masculino no fracionário. Se o numeral cardinal estiver no feminino, feminino no fracionário. E assim eu consigo fazer a variação do numeral fracionário, que se flexiona de acordo com o numeral que vem à sua frente. Beleza? Numerais coletivos. Os numerais coletivos são aqueles que vão expressar uma quantidade exata de uma determinada coisa, uma quantidade de pessoas, certo? Exemplos. Eu tenho 6 dúzias, ou seja, são 6 vezes 12. 12 caracteriza uma dúzia. Meia dúzia, 6. Um semestre, 6 meses. Um bimestre, 2 meses. Um trimestre, 3 meses, certo? Vão caracterizar um numeral exato de coisas ou pessoas. Quando eu vou flexionar os numerais coletivos, eu sempre vou flexionar eles apenas em número, certo? Porque os numerais coletivos, eles não aceitam a variação de gênero, somente de número, singular, plural. Beleza? Então, coletivos somente em números. Exemplos. Comprei 1 dúzia de ovos no supermercado. Comprei 3 dúzias de ovos no supermercado. 2 semestres contabilizam um ano inteiro. Percebam que eu consigo flexionar o numeral coletivo apenas em número. Em gênero, ele não aceita. Por mais que eu tenha um numeral cardinal na frente dele que se flexione em gênero, ele não aceita flexão de gênero para si. Tudo bem, ele flexiona em número, beleza.
Mas em gênero, não. Beleza? Amores, essa foi a nossa aula de hoje. Nós demos continuidade ao estudo dos numerais, beleza? Demos continuidade ao estudo dos numerais, onde hoje nós estudamos a sua função. A função do numeral é dar uma quantidade exata de alguma coisa, ou algumas pessoas, ou estabelecer uma ordem de posição em alguma sequência, certo? Então, essa é a função do numeral, dar número exato, uma quantidade exata, ou estabelecer uma ordem. Ordem primeiro, segundo, terceiro, quarto. E assim por diante. Vimos também a flexão dos numerais. Vimos que alguns são invariáveis e outros são variáveis em gênero e número. Gênero, masculino, feminino. Número, plural, singular. Beleza? Amores, eu espero ter ajudado e espero que vocês tenham aprendido um pouco mais das classes gramaticais variáveis da língua portuguesa. Qualquer dúvida, eu estou sempre na plataforma respondendo a vocês. Façam-se presentes na aula Zoom, por favor, porque é um canal direto para tirarmos dúvidas. Não esqueçam jamais de fazer atividade, tanto a extra que a tia Dai passa, como a do caderno, a do livro, certo? E, por favor, perguntem. Se tiverem alguma dúvida, perguntem. Eu não me importo, vocês sabem que eu não me importo mesmo de repetir a aula para vocês, tá? O importante é que vocês não tenham dúvidas, que vocês saiam desse conteúdo sem nenhuma dúvida, para que a gente possa trabalhar outros conteúdos sem ter essa deficiência de dúvidas de conteúdos anteriores. Beleza? Beijos, até a próxima. Não esqueçam de estudar, tá bom? Beijinhos, tchau, tchau.